Bom dia! Estamos no ar com mais um Saúde e Algo Mais. Bom, receber o diagnóstico de câncer de mama é um dos momentos mais desafiadores e assustadores na vida de uma mulher. O impacto emocional pode afetar não apenas o equilíbrio psicológico, mas também o sistema nervoso e até a resposta imunológica do corpo. Mas e se fosse possível mapear o estresse e a ansiedade diretamente no cérebro e usar essas informações para personalizar o tratamento psicológico? Essa é a proposta da neurometria. E para falar um pouco mais sobre este tema, recebemos o psicólogo e neurocientista Jefferson Morel, referência nacional em neurometria, que já vem aplicando a técnica aqui no Mato Grosso do Sul para dar suporte aos pacientes oncológicos. Seja muito bem-vindo, Jefferson. Obrigado. É um prazer receber você aqui. Obrigado, bom dia a todos. Bom, para começar, o que é exatamente a neurometria e como essa tecnologia funciona na atualidade? Vamos lá, a neurometria, de uma forma mais simples para explicar para o pessoal, hoje nós temos os exames tradicionais, que seriam os exames, por exemplo, neuropsicológicos, que você se baseia em testes psicológicos, né, uma anamnese, que você fica fazendo as perguntas para o paciente, e aí você fica um tempo ali, mais ou menos 6 a 8 semanas, para concluir um diagnóstico. A neurometria é como se fosse isso, só que de maneira computadorizada e em tempo real. Então, eu vejo todas essas questões, né? Por exemplo, transtorno, o que eu avalio na neurometria já no primeiro exame? Ela, então, são biomarcadores que você coloca, sensores que você coloca na cabeça, né? Nos dedos, e ela mapeia o paciente em 6 minutos, no máximo 8 minutos, a gente consegue saber se você tem transtorno de personalidade, se você tem TDAH, se você tem compatibilidade, a neurofisiologia positiva com o autismo, reserva funcional alimentar, se você dorme bem. O que é reserva funcional alimentar? O que você come, se te causa alergias, inflamação, intoxicação, e tudo isso impacta na parte cerebral, vamos dizer assim, no controle da ansiedade. E a neurometria, você consegue ver o estado de saúde do paciente e o estado emocional. É possível ter acesso a essas informações? Exatamente, nós analisamos 45 vias nervosas, e dessas 45 vias nós não só vemos elas, né, nós vemos também a tendência, a curva, para onde vai parar isso tudo, né? A neurometria ela é mais ou menos como se fosse assim, ela mostra onde você está errando e onde vai parar. E a gente tem as reações neurais do paciente ao vivo e a cores na minha frente. Então vamos supor, eu estou com uma desconfiança de uma depressão. Ele vai ter regiões específicas da hipo ou hiperativações, né, com características de cores, porque para a gente aparece cores mais vermelhas significam cores mais quentes, mais agitado, e as mais frias, mais depressivo, um paciente mais apático. E a gente consegue ver isso com precisão. Até diria mais, a gente consegue ter um protocolo chamado reação e resposta neuroemocional, que é assim, eu não vejo, não sei o que você está pensando, mas eu sei a predominância do seu pensamento. Quando ele me mostra vermelho, pensamentos intrusivos e negativos. Quando ele mostra azulzinho, é um pensamento menos intrusivo, menos quantidade de pensamento e mais positivo. Então, o paciente, ele fica acordado durante acordado. o exame. A não ser que eu vou avaliar o sono, né? Caso dê uma dificuldade no sono, tem um protocolo chamado fisiologia indutiva do sono. Aí, nesse protocolo, eu vou colocar o paciente para chegar ou até dormir, né? Para mim avaliar como é que é a respiração desse paciente em relação, como que é a coerência da respiração junto com o batimento cardíaco. E isso interfere em muitas coisas. Aí, nesse caso, sim, eu preciso fazer com que ele adormeça um pouco. E conta um pouco mais pra gente, a neurometria é um exame invasivo? Qual é a experiência do paciente frente a esse exame? Quanto tempo ele dura? Conta um pouco mais. Bom, vamos lá, não é invasivo, são apenas sensores que se conectam nos dedos e na cabeça, né? E aí esse exame demora de 6 a 8 minutos no máximo. Tá? No primeiro exame, então, o que é o primeiro exame se determina DLO. O que é o DLO? É deitado, é a abreviação das manobras, né? Deitado, levantar, ortostático. Quando o paciente está deitado, a gente espera que ele tenha algumas reações, né? O sistema nervoso autônomo vai dar algumas reações. Quando ele está levantando, a gente espera outro tipo de reação automática do organismo também. E quando ele está de pé, com uma respiração específica, a gente ainda aguarda outras reações neurais, né? E esse é o primeiro exame. Aí, após esse exame, a gente tem o segundo exame, que aí é muito importante, esse é o ponto de partida do tratamento, que seria o POC. O que é o POC? Predomínio de onda cerebral. Olha só que interessante. Eu preciso saber essa onda predominante atual para que eu consiga dar continuidade, porque às vezes ela já não é mais coerente para você e eu preciso alterar ela. Com certeza. E trazendo um pouco mais para
nossa realidade, o Outubro Rosa, o diagnóstico de um câncer, principalmente o câncer de mama na vida das mulheres, tem um impacto muito assustador. Como que a neurometria pode ajudar no tratamento, tanto medicamentoso, como também no suporte emocional dessas pacientes? Ok, vou tentar fazer um paralelo aqui rápido, né? No tradicional, a gente faria um atendimento, né? Proporcionaria um ambiente acolhedor, observaria esse paciente. E, é claro, o primeiro impacto de um câncer é o do diagnóstico. A pessoa recebe diagnóstico, tem medo, são sintomas aí que são sentimentos muito fortes e crônicos, medo, ansiedade, o estresse, medo de se vai sobreviver ou não. Então, esse é o primeiro impacto. A gente avalia e faria todo o tratamento de maneira tradicional, certo? Com a neurometria, eu visualizo por dentro de você, eu consigo ver como é que está seu simpático, parasimpático. O que é isso? Acelerador e o freio, hipervigilância, regiões que o paciente está ativado e vai prejudicar ele. Por exemplo, a gente vai avaliar o eixo específico da vena nervosa HPA, que é a hipófise adrenal, que é exatamente o eixo do estresse e ansiedade. A gente consegue avaliar, por exemplo, uma hipófise de adrenal, né, que esse paciente vai ter uma exaustão. Isso são as duas glândulas em cima do rim, que elas são responsáveis pelo controle do estresse, da ansiedade que fica girando ali. E um paciente que tem uma exaustão da supra, a gente já percebe que ele não tem mais condições, ele está no distresse, que é um estresse não saudável, estresse patológico. E aí a gente já consegue ver os recursos que ele possui internamente e já vamos fortalecer esse recurso, ou se ele possui ou não. Então dá para ver tudo, é por dentro, a gente enxerga você por dentro. Aquela questão que a psicologia antes era dita, né, que não era uma coisa exata, hoje é até exata demais. É até muito invasivo, a gente descobre cada coisa. Com certeza, eu imagino. E a neurometria a gente indica mais em qual momento? Bom, eu vou deixar essa pergunta para o próximo bloco. Fique com a gente. No próximo bloco abordaremos como a neurometria impacta no diagnóstico e no suporte emocional dessas mulheres com câncer. No Hospital de Olhos, cuidar da sua visão vai além da tecnologia e inovação. Aqui você encontra atendimento humanizado e acolhedor, com os melhores tratamentos para você enxergar um futuro melhor. Agende sua consulta. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. Sua saúde merece um cuidado completo. A Oeste Saúde traz soluções descomplicadas para você viver um novo plano. Presença em mais de 30 cidades e 6 centros médicos próprios para simplificar o acesso à saúde de qualidade. Oeste Saúde. Viva um novo plano. Estrutura preparada para acolher. Um ambiente humanizado influencia de forma positiva o tratamento. Este é o conceito que a Oncovita propõe para estreitar as relações entre profissionais de saúde e pacientes, sempre respeitando as características de cada um, aumentando as chances de cura e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Para isso, contamos com uma equipe médica altamente qualificada que atua nas áreas de oncologia, hematologia, clínica da dor, oncogenética, psiquiatria, psicologia, urologia, mastologia, fisiatria e saúde do idoso. Plantão 24 horas com escalas de médicos acionados por telefone. Oncovita 24 horas atende, trata e acolhe o paciente oncológico. Com um atendimento humanizado e uma equipe altamente qualificada, o Grupo ASA Anestesia acompanha cada paciente do pré ao pós-operatório. Com tecnologia de ponta e padrões internacionais de qualidade, o ASA garante segurança em cada procedimento. Oferecemos confiança para a equipe médica, segurança e bem-estar para o paciente. Grupo ASA, nossa especialidade é a anestesia.
MS Diagnósticos Médicos, uma empresa que possui corpo clínico altamente especializado e humano, aparelhos modernos para você cuidar da sua saúde. MS Diagnósticos Dourados, unidade 1 situada no Hospital Cassemes. E MS Diagnósticos Ultrassonografia, unidade 2, localizada na Clínica dos IPs, em Dourados. Cuidar da sua saúde começa com um diagnóstico preciso. Na ProExames, unimos tecnologia de ponta a um atendimento humanizado, oferecendo exames e laudos de alta qualidade. Nossa equipe especializada está sempre pronta para garantir um atendimento seguro e eficiente. ProExames, diagnósticos confiáveis, cuidado de verdade. O Laboratório Sabin possui 9 unidades em Campo Grande e um atendimento que prioriza a necessidade de cada paciente. E com o serviço #VemSabin, você pode realizar seus exames e vacinas em casa, no trabalho ou na maternidade. Sabin, o seu cuidado é a nossa inspiração. Voltamos com o Saúde e Algo Mais e hoje com o Dr. Jefferson falando um pouco mais sobre a neurometria. Doutor, me conta, quando que o senhor teve contato pela primeira vez com a neurometria? O que te inspirou a seguir com esse projeto? Bom, vamos lá, isso é uma história bem interessante. Há mais ou menos 2 anos e 2 ou 3 meses atrás, eu fui atrás dessa tecnologia, eu tinha já escutado falar muito dela, e antes eu criei uma metodologia, um método psicoterápico, ao qual eu tenho hoje a TR3, né? Que são a técnica dos 3 R's. E já é uma terapia de curto a médio prazo. E eu tenho 8 estruturas de avaliação. Eu criei tudo isso como neurocientista mesmo, né? Olhando a estrutura funcional e tudo mais. E aí eu fiquei sabendo dessa ferramenta. E como eu busco um tratamento, nós estamos, afinal de contas, nos dias de hoje, né? Em um mundo imediatista, capitalista, tem que ser, tem que ter, tem que dar conta. Então as pessoas precisam elas querem a melhora do sintoma o quanto antes. Sim. E aí, então, eu pensei, puxa, já inovei na psicoterapia, no método psicoterápico. Por que não procurar essa ferramenta? E ouvindo muito, como vocês devem estar impressionados agora com as coisas que ela faz, né? Isso eu não contei nem metade do que ela faz ainda, tá? Mas assim, eu fui atrás para ver se era tudo isso. E eu me surpreendi, eu trouxe ela para estudos, né? Com a questão do doutorado. Eu fiquei com 3 teses de pesquisas, né? Neuroinflamação, neuroimagens e a ação medicamentosa diante de quadros, né? Patológicos, vamos dizer assim. E foi surpreendente. Por exemplo, TDAH, autismo, transtornos de personalidade, bipolaridade, esquizofrenia. Eu estudei mais de 500 casos cada um. E foi surpreendente os resultados. Eu até queria dizer assim, né? Posso falar sobre isso agora? Claro! Houve uma situação em um hospital, né, agora recente, que impressionou a todos. Uma paciente, inclusive minha, ela fez uma viagem com as suas crianças, resumindo bem rapidamente, e nessa viagem eles sofreram um acidente, e uma das crianças veio a óbito imediatamente, e a outra criança de 7 para 8 anos, ela sobreviveu, porém era estado vegetativo. Os médicos primeiro disseram que ela não sobreviveria, ela ficou entubada vários dias, depois estubaram, ela ficou ali, sobreviveu, né? E aí eles disseram, olha, o prognóstico dela é vegetativo, né? Ela vai ficar em estado vigil para sempre, só abrir e fechava os olhos. E aí a família foi procurando alternativas para esse tratamento. E aí entrou a neurometria, que, como eu te falei, eu vejo por dentro do paciente, eu vejo as reações neurais, eu enxergo na minha tela o que eu estou falando com você e a região que é ativada em tempo real. E aí eu fui convidado para fazer esse trabalho e ver o que era possível fazer, porque a mãe tinha muita fé e queria fazer algo diferente. Eu fui até o hospital, resumindo bem brevemente, tive contato com essa paciente, tentei ativar algumas coisas, não tive resposta. Na segunda vez, eu falei algumas questões mais emocionais com alguma região bem específica que eu gostaria, límbica, mais especificamente mesolímbica, e ela respondeu, eu vi a reação ficar vermelha na minha tela. E aí eu comecei a criar todo um circuito neural específico para aquela região, via neurometria. Eu assisti ela pela tela e uma vez eu perguntei, se você me escuta, você pisca 2 vezes. E a menina piscou. E aí a gente começou um trabalho, resumindo, hoje ela está andando, falando, normal. Gente, que tecnologia sensacional! E, na sua opinião, em qual momento, falando mais de um ponto de vista prático, em qual momento que a gente entra com a neurometria? Antes, no diagnóstico, durante o tratamento ou no pós-tratamento? A neurometria ela é uma tecnologia, né? Primeiramente, ela é baseada em inteligência artificial.
Então, assim, eu queria deixar claro também que a neurometria é algo científico, a psicologia não trabalha com nada que não seja científico, ela é mundialmente reconhecida, e aqui no Brasil ela possui os principais selos da Anvisa, Inmetro, então está tudo legalizado, está tudo certo, é científico o negócio. E assim, em questão à sua pergunta, ela é um aparelho que previne, trata e diagnostica. Ela não fecha o diagnóstico, sempre o que manda, o manda-chuva é o raciocínio clínico, tá? Você vai, baseado em sinais e sintomas do paciente, você vai ter a sua impressão. E a máquina vem para você confirmar aquelas impressões. Então, ela serve para prevenção, como eu disse, tratamento e diagnóstico. Por exemplo, teve pacientes que veio só para fazer um check-up. E a gente descobriu coisas que são partes fisiológicas. Por exemplo, ele estava preocupado muito com o emocional, algumas outras coisas. Eu descobri uma hipertrofia ventricular do lado esquerdo. E aí tive que encaminhar rapidamente para o médico, né, para a gente fazer o que tem que ser feito. E ali não tem mais o que fazer. Porém, a neurometria tem protocolos específicos para isso, que seria a variabilidade cardíaca e a coerência cardíaca. Que nesse caso em específico, para quem está nos ouvindo agora, é como se fosse o coração perde um pouco da rigidez, ele fica rígido, ele perde um pouco da capacidade de bombeamento. Isso é perigoso para várias questões, né? E o paciente sentia alguns sintomas de desgaste físico e emocional. E aí, na variabilidade cardíaca, a gente trabalha com amplitude e frequência respiratória, com vários padrões, a gente recupera ou, no mínimo, mantém essa variabilidade do coração. Então, Reduz, né? A progressão da doença. Exatamente. Então, é possível ver lesões, assim, precursoras, fatores que indicam, por exemplo, uma depressão, um esgotamento emocional. É possível com a neurometria? É possível, e é possível não só identificar e prevenir e tratar antes que isso se torne comportamento de fato da pessoa. Então, uma pessoa que tem uma ideação suicida, por exemplo, você já percebe alguns padrões dela, né? Apatia cerebral, você já percebe pela régua que para a gente ele tem um controle de ansiedade. O que é para a gente, diante da neurometria, o controle de ansiedade? É a capacidade que o paciente tem, né, de lidar com as demandas diárias do dia a dia, seja de ordem física ou psicológica. Ele tem um controle ali, esse controle normal para a gente, 66% a 75%. A surpresa que nós temos hoje é que a maioria, eu digo até agora pelas crianças e adolescentes, eles têm uma média muito abaixo disso, do que é o normal. Isso por si só já gera muitas questões, né, fisiológicas e psicológicas. Na sua opinião, num ponto de vista profissional, para os psicólogos, por exemplo, psiquiatras, como a neurometria ajuda, né, no segmento de cada paciente, como ela traz o acesso a esses dados cerebrais, como que ela impacta no tratamento? Bom, primeiramente é a velocidade, a precisão, né, e objetividade no diagnóstico. Então é muito mais fácil para a gente. Ela previne, ela ajuda a gente como profissional, né? Ela previne fatores como, por exemplo, simples, como o terrorismo clínico e o vampirismo. Né? O que seria isso? O terrorismo clínico é aquela questão que eu tenho um monte de diagnóstico para pensar, fechar e raciocinar para fechar um tratamento adequado, fechar os manejos adequados da terapêutica. Ali eu já sei, já está na minha frente, é só eu terminar depois, analisar e já no outro dia estou pronto. Né? E a parte do terrorismo, né, seria terrorismo já disse, né? O vampirismo seria eu ficar virando noites para fazer isso. Eu tenho que, depois do trabalho, além da discussão de caso, eu tenho que ainda ficar quebrando a cabeça com isso. A neurometria, ela é um aparelho médico, tá? Então você faz um curso antes, você tem todo um estudo, você ganha também é como se fosse igual ao CRP, a gente tem um número, né, para regulamento para a gente ali. A SBN, que seria a Sociedade Brasileira de Neurometria, também nos investiga, e está muito em cima em relação a isso, diagnóstico e tudo mais, que a gente faz a leitura. Então é isso. A neurometria, ela é uma ferramenta que nos auxilia em tempo real e com muita precisão. Eu pegando agora testes neuropsicológicos para estudar, eu peguei vários falsos positivos, mas são vários mesmo. E a gente talvez tenha até que fazer uma atualização na literatura. Muitas coisas a gente confundia de longe, que no que a gente aprendeu até hoje, é muito específico os quadros, né? Um TDAH é dessa forma, um transtorno de personalidade é assim, uma bipolaridade é isso. Com a neurometria a gente chega e vê, por exemplo, facilmente, isso seria impossível dizer sem tecnologia, mas facilmente você se confunde um TDAH grave com um transtorno de personalidade borderline. Com certeza. É uma ferramenta revolucionária, Revolucionária, né? E precisa. Vamos para um breve intervalo e depois voltamos com Saúde e Algo Mais. Com profissionais altamente especializados em um atendimento humanizado, a MS Visão oferece consultas, teleconsultas, exames e cirurgias em sua ampla rede de unidades físicas e móveis no Mato Grosso do Sul. Tratamento de catarata, glaucoma, retina, ceratocone, lentes de contato e outros. Com inovação, precisão e o mais importante, todo cuidado com você. A
Ultramedical oferece mais comodidade ao realizar todos os exames em um só lugar. Rapidez e eficiência com tecnologia de última geração. Agora também com amplo estacionamento, há quase 30 anos cuidando da saúde da sua família. Cerdil, Centro de Radiologia e Diagnóstico por Imagem. O Cerdil é uma clínica especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem que atua em Mato Grosso do Sul desde 1996. Atualmente com unidades nos municípios de Campo Grande, Corumbá, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Rio Brilhante. Cerdil, diagnósticos avançados e atendimento responsável. A SAD apresenta a você a ultrassonografia domiciliar, um serviço inovador que leva o exame até a sua casa. Nosso time de especialistas garante precisão no diagnóstico com apenas 2 horas para o resultado e toda a comodidade e o cuidado que você merece. A KZT é referência em atenção médica domiciliar em todo o estado. O primeiro home care do Centro-Oeste a receber a certificação ONA 3 pela qualidade de serviços como plantão 24 horas com remoção em caso de urgência, plano terapêutico para o paciente, ofertas de novas tecnologias e capacitação constante de nossa equipe para um atendimento de excelência. KZT, há 18 anos cuidando bem de quem você ama. Com profissionais em 12 cidades do Mato Grosso do Sul, a Otorrino Centro-Oeste chegou para revolucionar os atendimentos na área. Além de oferecer cobertura 24 horas nos hospitais credenciados, a clínica é a primeira residência médica autorizada pelo MEC no estado. Quando precisar de um otorrino, conte conosco. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular, com profissionais especializados em cardiologia intervencionista, cirurgia endovascular, neuroradiologia intervencionista e radiologia intervencionista. A empresa nasceu dentro do Hospital Cacemes de Campo Grande e contempla um moderno serviço de hemodinâmica que se dedica à realização de procedimentos minimamente invasivos para diagnosticar e tratar uma ampla variedade de doenças cardíacas e neurológicas. Após 2 anos de atuação no Hospital Cacemes de Campo Grande, a empresa Neurocor já expandiu seus serviços para os hospitais Cacemes de Três Lagoas e Corumbá, atendendo com a mesma qualidade e tecnologia os pacientes destas regiões. Neurocor, Centro de Diagnósticos e Intervenção Cardiovascular. Conheça a Endocate. Trabalhamos com diagnóstico e tratamento endovascular. Aqui você encontra profissionais altamente qualificados, prontos para te ajudar. Rua Oliveira Marques, Sala 3, Vila Lili, dentro do Hospital Cacemes, em Dourados. Com 18 anos de experiência, a Coptec é líder em soluções tecnológicas, com locações de impressoras, computadores, notebook, totens e telas interativas. São mais de 17 mil equipamentos ativos e uma equipe técnica altamente especializada, garantindo suporte ágil e insumos sempre disponíveis. Coptec, presença que fortalece, soluções que impulsionam. Voltamos com o Saúde e Algo Mais e hoje recebendo um convidado super especial, o Dr. Jefferson, pioneiro em neurometria. Doutor, a gente está no Outubro Rosa, certo? E o Outubro Rosa, ele reforça a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. Como o senhor acha que a neurometria contribui para esse suporte emocional nas mulheres com câncer? Bom, é legal a gente pensar sempre assim, que a melhor maneira é prevenção, né, para tratamento, né? Mas ainda eu diria mais, o autoconhecimento é prevenção. E a neurometria contribui exatamente nisso. A pessoa tem um autoconhecimento, você vai fazer um check-up, você descobre tudo sobre você. Como eu falei, né, tudo que você tiver disfuncional neurofisiologicamente dizendo, ela detecta e já tem todos os protocolos para o tratamento, que são especificamente 12. E ela até deixa a ordem para a gente ali como uma sugestão. É claro que o profissional, né, que vai determinar na hora. Então, esses pacientes, por exemplo, a gente consegue investigar na questão do câncer, como eu falei, são sentimentos muito crônicos, que vão aumentando. A ansiedade e o estresse, eles potencializam, como você colocou bem no programa, né, no início ali, ele abre o sistema imunológico, ele abre questões metabólicas, o estresse, a ansiedade e o estresse, ele evoluem em 5 estágios rapidamente. Então, a gente vai saindo ali, a pessoa começa a ter uma desautonomia, né, que perder funções ali autonômicas,
por conta de... É como se fosse um pânico. A pessoa tem acelerações, taquicardia, tem sudorese, ela não consegue controlar isso. E a gente consegue observar onde está sendo ativado isso, com precisão, a região, e fazer como se fosse um exercício específico para aquela região, regulando ela com neuromodulação. Eu coloco esse paciente em monitoramento ou neurofeedback, e a gente consegue regular toda essa questão para que ele tenha uma melhora, consiga, como eu disse, né, para que a gente consiga fortalecer aquilo que ele já tem ali dentro dele, para combater essa questão. E você acredita que o suporte emocional, psicológico ainda é negligenciado dentro dos tratamentos, não só oncológicos, mas assim, no geral? Eu não só acredito, como é uma evidência, né? Em 2019, eu lembro até hoje, essa data foi muito importante para mim. Eu fiz uma palestra e na pergunta eu fiz uma pergunta bem assim: olha, o que é preciso fazer para cuidar da saúde física? Todo mundo respondeu com facilidade e rápido. E quando eu perguntei o que é preciso fazer para cuidar da saúde mental e emocional, aí fica um pouco silêncio. E nos dias de hoje não muda muito. As pessoas têm dificuldade, ainda é um dogma. As questões psíquicas ainda são vistas como frescura, como, enfim, fraqueza e tudo mais, né? Quando não. Hoje, com a ciência, com a tecnologia, né, aliada à ciência, a gente vê que realmente o paciente às vezes não tem recurso. Ele não tem recurso mesmo, então precisa ser trabalhado isso. E a neurometria, ela é indicada para todos ou existem algumas indicações específicas? Conta um pouco mais para a gente quais os fatores, os sinais de alerta que a paciente precisa dessa ajuda especializada. Tá, em relação à idade, ela é liberada para a questão de investigação diagnóstica todas as idades, tá? Não tem restrição. Para tratamento dos protocolos que vem em seguida, para a gente regular, aí tem uma restrição de 5 a 6 anos, mais ou menos, a gente tem um bom trabalho já. E em relação às mulheres, desculpa, eu esqueci a pergunta, que você fez a segunda pergunta? A segunda pergunta é se existe alguns fatores, uns sinais de alerta que a paciente precisa dessa ajuda. Na questão oncológica mesmo. Isso. Então, o primeiro sinal é as ativações das vias, né? A gente tem ali, como eu te falei, 45 vias, elas ficam em cores para a gente de tensão, então a gente consegue promover o amadurecimento dessa via também, e aí a gente vê com especificidade a via de todo o controle de ansiedade, a via da fisiologia do paciente, os eixos principais que a gente analisa nesse caso aí seria a comunicação do eixo cérebro-intestino e cérebro-cardio. A gente sabe que o coração tem memória afetiva e tudo que você sente, esse coração sente também. Ele vai ser alterado na sua variabilidade, na sua coerência. A gente vai ter alterações metabólicas, vai ter ataque de sistemas, né? Sistema pele, sistema cardio, sistema gastro. Então a gente vê por ali, esse paciente está em grande sofrimento e muitas questões já acontecem ali, desregulares hormonais. A gente sabe que o impacto desse tipo de diagnóstico não é só no corpo, é na mente e nas emoções. E isso altera quimicamente o paciente, altera hormonalmente dizendo, né? Altera seus circuitos neurais. E a neurometria está disponível aqui no Mato Grosso do Sul? E existe algum projeto que tende a incorporar essa tecnologia no tratamento? Tanto assim, principalmente no sistema público? Sim, está disponível, eu sou como você colocou bem, pioneiro aqui. Ela está disponível, eu não trabalho com plano de saúde, porém eu trabalho com ressarcimento. Então, ela já tem o código PUS disponível, então os pacientes podem fazer o exame e depois pedir o ressarcimento, ou a documentação produzida pela contabilidade, né, e enviada. A questão para a parte pública, né, a gente está aberto a conversas e para políticas públicas, né. O que a gente vai ter que fazer daqui para frente é capacitar esses profissionais. Hoje no Brasil, quem tem a neurometria está nesse grupo, né, tem 300 e poucas pessoas a nível Brasil. E ali a gente trabalha com mentorias ainda para esses profissionais, porque, como eu te falei, é um aparelho muito complexo, né, que os dados, as linhas, os gráficos, eles falam com a gente também, o paciente. Então, eles conversam com a gente. É uma coisa muito complexa a se explicar, porém exige muito estudo, então exige muita capacitação. E que mensagem o senhor deixaria para as pacientes que estão enfrentando a doença ou até outras pessoas em relação às suas comorbidades, como a neurometria pode impactar na vida delas? Bom, deixar uma esperança, né, que a tecnologia está aí para isso. Então, não é que ela é tudo, né, a IA é tudo, mas ela é um grande auxílio para nós e que vai ser um poderoso instrumento de precisão para nós não ficarmos em tentativas e erros, desgastando o paciente, e reabilitar ele, e principalmente dizer para as mulheres, né, que após o impacto diagnóstico, né, a vida após a dor. E é algo assim muito bacana, porque a gente consegue ser muito preciso em fortalecer aquilo que ela ainda tem
de forte ali dentro para enfrentar essa questão toda. Com certeza. E esse foi o nosso programa Saúde e Algo Mais. Acompanhe a gente nas redes sociais. A gente traz muitas inovações, tudo relacionado à saúde e ao seu bem-estar. Te vejo no próximo programa.